Atos capítulo 14. Quem deveria expor a palavra nessa manhã seria o reverendo Erickson. No entanto, em função do falecimento do seu padrasto ontem, nós o dispensamos dessa tarefa para que ele pudesse descansar, uma vez que ficou o dia todo envolvido com o sepultamento dele. Nós devemos orar por sua família que está em luto. Atos capítulo 14. Do verso 21 ao verso 28. Atos 14, verso 21, a palavra do Senhor diz: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e daí navegaram para Antioquia da Síria, onde tinham sido recomendados à graça de Deus, para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Oremos. Deus, que a Tua palavra seja para nós exortação, estímulo, ânimo, para que nós preguemos o Teu Evangelho. Que a palavra do Senhor seja para nós edificação, que torna a igreja mais amadurecida diante do Senhor para Te temer, Te servir e Te adorar. Que a palavra do Senhor seja para nós ensino que nos dá a instrução necessária para que nós possamos pautar o nosso comportamento e o nosso procedimento pelo que ela diz. E que a Tua palavra seja para nós consolo, que acalma o coração cansado, que fortalece o coração enfraquecido e que traz o Senhor para mais perto de nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós temos diante de nós, ele é de singular importância para nós presbiterianos. É claro que ao dizer isso, não estou querendo afirmar que nós temos alguns textos prediletos na Escritura e que nós vamos fechar os olhos para outros e focalizar somente aqueles que nós gostamos. Mas esse texto é singular porque é um dos textos explícitos no Novo Testamento, onde se afirma a eleição de presbíteros nas igrejas, e que esse processo é feito exatamente por meio de uma eleição. E eu escolhi esse texto para conversar com os irmãos nessa manhã, para meditar um pouco sobre ele, uma vez que neste ano nossa igreja está mais uma vez entregando ao presbitério mais duas congregações. Já foi dito aqui deste púlpito que das mais de 45 igrejas presbiterianas dessa cidade, agora 21 delas foram plantadas e organizadas pela primeira igreja de Goiânia. Isso não é motivo de orgulho para nós, mas com certeza é motivo de alegria. Alegria porque isso evidencia na nossa história, na história dessa igreja, que esse ano comemora 77 anos de fundação, que o Evangelho tem tido importância na sua vida, de tal modo que igrejas estão nascendo dessa igreja.
E esse texto é um dos textos que fala da plantação de igreja, porque logo que Lucas abre a última sessão do livro de Atos, em que ele fala da pregação do Evangelho até os confins da terra, ele então narra para nós os eventos e os acontecimentos da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo junto com Barnabé. E eles fazem a evangelização da Galácia, provavelmente a Galácia do Sul, onde nós temos Derbe, Listra, Icônio e Antioquia, Antioquia da Psídia, não Antioquia da Síria, as 4 igrejas principais que foram fundadas ali naquela região. E ao narrar a primeira viagem missionária de Paulo, Lucas também deixa transparecer para nós quais eram os princípios que essa equipe missionária utilizava na plantação de igrejas. E mostra também para nós, de forma muito evidente, muito clara, que a preocupação do apóstolo Paulo não era simplesmente plantar igrejas, mas era vê-las crescendo e se desenvolvendo. Isso ele fazia por meio da nova visita que ele fazia àquela igreja. Ele passou plantando as igrejas, depois ele volta revisitando as igrejas que foram plantadas, a fim de ver se estava tudo bem. E nesse retorno às igrejas, ele promove a formação da sua liderança, de modo que ao se ausentar, ao se afastar da igreja, ele sabe que ali há uma liderança local que tem condições de dirigir e continuar levando a igreja adiante. E quando ele então volta às igrejas, o texto mostra para nós que há pelo menos 4 posturas realizadas por Paulo, que devem ficar nitidamente claro na vida de uma igreja que funda, que planta outras igrejas. Primeiro, eles voltam àquelas igrejas, as igrejas de Listra, de Icônio, Antioquia, versículo 21, para, versículo 22, fortalecer a alma dos discípulos. Por que há necessidade de liderança na vida das igrejas? Por que as igrejas precisam de presbíteros? Por que as igrejas são organizadas e emancipadas? Elas são organizadas e emancipadas porque e para que as almas dos discípulos sejam fortalecidas. As igrejas são estruturadas e depois organizadas, a fim de que aqueles discípulos que ali estão congregados recebam a nutrição, os nutrientes necessários para que a sua fé seja robusta. Eles voltam àquela igreja com o propósito de fortalecer os irmãos. Segundo, eles voltam àquelas igrejas com o propósito de exortar aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé. A palavra exortar aqui no texto, ela não tem o sentido comum que nós usamos hoje em dia. Hoje em dia, nós dizemos o seguinte: se alguém está fazendo alguma coisa errada, chame o pastor para que o pastor o exorte a fazer alguma coisa certa. Mas a palavra exortar, ela não tem esse sentido negativo de chamar a atenção. A palavra admoestação no Novo Testamento é que tem esse sentido. Então, quando você for chamar o pastor para chamar a atenção de alguém, diga: pastor, vai lá admoestar o irmão, não vai lá exortar o irmão. Porque exortar significa estimular, exortar significa incentivar, exortar significa animar aquele que está desanimado. Não tem o sentido negativo de pegar uma Bíblia, Vida Nova, capa dura, e bater na cabeça do irmão para ver se ele acorda. Exortar significa levantar a bandeira e dizer: olha, está difícil, mas a guerra é nossa e a gente vai ganhar. Exortar significa pegar a mão de quem está cansado e dizer: não fique para trás, eu te ajudo a continuar. E eles então voltaram àquela igreja para animar os irmãos a permanecerem firmes na sua fé. Não abandone a sua fé, fique firme na sua fé, ande para frente, não ande para trás. Terceiro, eles voltaram àquelas igrejas e as organizaram para que ficasse evidente que a nossa fé não é um mar de rosas e nem uma ilusão fantasiosa.
Eles disseram, diz o verso 22, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por que fortalecer a alma? Para que exortar os irmãos? Porque viver pela fé atrairá sobre nós tribulações. E quando o apóstolo Paulo e Barnabé falam a respeito de tribulações, eles podem mostrar as costas. Eles podem mostrar os galos na cabeça. Se os irmãos observarem qual é o título aí desse parágrafo, ele começa falando de Paulo sendo apedrejado por pregar o evangelho. Eu li algum tempo atrás em um livro de um pastor chinês que a China resolveu pregar o evangelho, enviar 100 mil missionários a pé para saírem da China e chegarem até Jerusalém. Esse projeto da igreja chinesa se chama De Volta para Jerusalém. Então, conversando com os missionários ingleses, americanos na China a respeito dessa estratégia, os missionários ingleses e americanos disseram: mas se vocês forem pregar o evangelho através do Irã, do Iraque, da Síria, vocês serão presos, são muçulmanos. E os missionários chineses olharam um para a cara do outro e ficaram assim: ué, e tem outro jeito de pregar o evangelho a não ser preso? Paulo foi preso, Barnabé foi preso, Pedro foi preso. Qual dos apóstolos que não foi preso? E ali tinha um pastor de 17 anos, um de 40 anos e um de 70 anos. O pastorzinho de 17 anos já tinha sido preso 3 vezes, porque pregava o evangelho na China, onde quem prega o evangelho em público é preso. O pastor de 40 anos já tinha sido preso 17 vezes. E o pastor de 70, mais de 30 vezes. Então, quando falavam de ser presos para a igreja chinesa, é normal. Aqui no Brasil é que se um pastor for preso por pregar o evangelho, muitos de nós vamos ficar escandalizados. Também, por que esse pastor tinha que falar abertamente? Por que ele não usou uma frase politicamente correta para agradar todo mundo? Mas na China, às vezes sem falar quase nada, eles são presos porque pregam o evangelho de Jesus. Então Paulo volta àquela igreja e ele mostra de forma real, de forma realista, que se você realmente quer viver piedosamente, se prepare para perseguições. Poderá ser perseguições morais, poderá sim ser perseguições físicas, poderão ser perseguições psicológicas. Mas o fato é que Paulo volta àquela igreja para dizer: olha, ser igreja no tempo em que nós vivemos não é fácil, mas tem uma coisa: através de muitas tribulações, não poucas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Paulo diz que haverão dificuldades, mas ele também diz que haverá cuidado da parte de Deus. O Senhor Jesus disse: olha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, quando e enquanto ela estiver pregando o evangelho. Enquanto essa igreja, com todos os defeitos que ela tem, eu estou falando da nossa igreja, for fiel na pregação do evangelho e não permitir que essa seja a sua prioridade, viver para Jesus, pregar o evangelho de Jesus, plantar igrejas que glorifiquem a Jesus, não faltará para nós a bênção de Deus. Mas o dia em que nós levantarmos o nosso nariz e, como a igreja de Laodiceia, falarmos assim: não precisamos de mais nada, eu tenho dinheiro, eu tenho prédios, eu tenho patrimônio, eu tenho um templo cheio, não preciso de mais nada, Deus virará para nós e dirá: cuidado, na verdade você é pobre, na verdade você é cego, na verdade você está nu. Mas se nós continuarmos fazendo o que temos feito, honrar o evangelho, plantando igrejas, de forma real, de forma realista, sabendo que haverão dificuldades, mas o Senhor está conosco,
E da mesma forma como Ele nos envia, Ele vai adiante de nós, abrindo portas, como tem feito até aqui, nós seremos por Ele abençoados. Abençoados como igreja, abençoados como famílias e abençoados como pessoas que fazem parte do povo de Deus. E por último, então o apóstolo Paulo fortalece, exorta, mostra a realidade da vida cristã e do reino de Deus, mas também promove em cada igreja a eleição de presbíteros. Para que ter presbíteros? O objetivo da igreja é ter presbíteros. O objetivo da igreja é ter pastores, é para que a exortação seja contínua, é para que o fortalecimento seja contínuo e para que a realidade da vida cristã não seja esquecida também continuamente, mas juntamente com o realismo da fé, haja o consolo da promessa e da palavra de Deus sendo ensinada domingo após domingo, culto após culto, visita após visita. E a eleição é promovida. Se você é um anglicano ou um congregacional, você vai entender diferente a palavra promovendo em cada igreja a eleição. No texto original, a palavra quer dizer simplesmente ficar de pé e apontar o dedo. Então, se é um anglicano, um episcopal, ele vai dizer que ficar de pé e apontar o dedo é nomear os pastores. Se você for um presbiteriano, um conciliar, você vai dizer que ficar de pé e apontar o dedo é votar. Agora, eu não sei o que os congregacionais diriam, porque eles colocam o governo da igreja na própria igreja. Nós entendemos que levantar e apontar o dedo é votar, porque eram assim que as votações eram feitas também naquela época. E assim, a igreja recebe presbíteros. Observe que cada igreja não terá apenas um presbítero, mas terá no mínimo 2, porque o texto é plural. E o objetivo deles é fazer com que a igreja continue. Nós estamos nos preparando para organizar 2 igrejas, a do Balneário Meia Ponte e a igreja do Jardim Goiás. E nós precisamos, com o exemplo de solidez dessa igreja, dizer às nossas igrejas filhas: olha, não tenham medo, e eleger ali presbíteros que sejam idôneos e dignos para conduzir essas novas igrejas no caminho do Senhor, na palavra do Senhor e na evangelização dessa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo. E quando eles terminam isso, eles voltam para Antioquia. E ao voltar para Antioquia, 2 coisas me chamam a atenção. Uma no verso 25, a palavra recomendados. E depois no versículo 27, a palavra relatar, prestar relatório do que fizeram. A palavra recomendados, ela é importante, porque assim que os presbíteros são eleitos, eles são encomendados a Deus. E o que significa pegar um presbítero e encomendá-lo a Deus? Significa fazer aquilo que foi feito com Paulo e Barnabé em Atos capítulo 13, quando o Espírito Santo, versículo de número 2, se volta para aquela igreja e diz: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, ser recomendado à graça é ser separado para que o Espírito Santo conduza no crescimento, na plantação e na pregação do Evangelho, na organização de novas igrejas. Quando nós elegemos novos presbíteros, quando nós os fazemos aqui, e quando nós o fizermos nas nossas novas igrejas que estão sendo organizadas, nós os encomendaremos a essa mesma graça. O que nós faremos? Nós colocaremos sobre ele, através da imposição de mãos, a responsabilidade e também o chamado do Espírito Santo, que diz: separem-me estes homens, para que eles façam, para que eles conduzam, para que eles pastoreiem a minha obra. E ao fazer isso, eles vão
mas eles voltam. E quando eles voltam, diz o verso 27, a igreja está reunida e eles prestam relatório. Porque a igreja que vai ser plantada lá é a mesma igreja que está plantada aqui. O evangelho que vai ser pregado lá é o mesmo evangelho que tem a obrigação de ser pregado aqui. E nós não enviamos missionários, nós não ordenamos presbíteros e nós não ordenamos diáconos para as igrejas, a fim de que eles, agora que nós estamos independentes, nós vamos fazer a igreja do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta. Não. Nós vamos conduzir a igreja que é de Jesus e vamos prestar contas a Jesus da igreja que Ele confiou às nossas mãos. Daí a importância de relatórios, daí a importância de conselhos, daí a importância de presbitérios, daí a importância de organização na igreja, para que aquilo que está sendo feito corretamente seja aprendido e seja repassado, e aquilo que não está bom seja localizado e seja tratado para melhorar. Essa é a dinâmica política da vida eclesiástica. E essa é a revelação bíblica a respeito de quais são os conceitos e os fundamentos da ação pastoral na vida de uma igreja que está acabando de ser formada. Portanto, meus irmãos, nós temos duas igrejas que estão sendo organizadas, e não pensem os irmãos que, os irmãos do Jardim Goiás, os irmãos do Balneário Meia-Ponte, não estão nesse momento inseguros. Eles estão inseguros. Não tem coisa melhor do que estar debaixo da saia da mãe. Saber que se eu não der conta de pagar a prestação do meu celular, o paizão vai lá e paga. Mas quando a gente arruma o primeiro emprego e quando a gente casa, e aí a gente tem que pagar o gás da própria casa, os irmãos que estão namorando aí, energia elétrica, feijão, essas coisas todas, você fica com muito medo. E é nessas horas, quando a gente percebe que agora é por nossa conta, que nós precisamos que alguém venha e diga: fique firme, seja forte, saiba que haverão lutas, mas o Senhor está com você. E é nosso papel de líderes fazer isso com a igreja. Então, primeira igreja de Goiânia, fique firme, seja forte, saiba que haverão lutas, mas o Senhor está com você. Diga isso para suas filhas. Vamos orar.